Olá, vim aqui contar para vocês como foi o teste que eu acabei de fazer. Bom, esse teste de nivelamento eu fiz pela Van West College, que é um college canadense que tem duas escolas, uma em Vancouver e outra em Kelowna. Esse teste, gente, ele é, claro, né, para quem não sabe o que é um teste de nivelamento de inglês, ele vai mostrar para você qual é o seu nível de inglês, ou seja, para mostrar aí se você está no básico, no intermediário ou no avançado. Como é que isso te ajuda? Ele vai te ajudar por exemplo, a seguir os teus caminhos aí no estudo para um rumo certo, né? Para onde você precisa ir, aquilo que você precisa rever, aquilo que você precisa estudar novamente, aquilo que você já está ok, que não precisa mais se preocupar e todas as outras coisas que você ainda precisa aprender ou rever e etc. Certo? Bom, eu fiz esse teste porque eu realmente precisava fazer, visto que eu estudo sozinha, né? Para quem não sabe, aí não lembro se eu já falei isso em algum outro vídeo, mas eu estudo inglês sozinha, então eu não tenho alguém para me dizer o nível do meu inglês, certo? Então, para que eu saiba o meu nível, eu preciso fazer esses tipos de testes para que eu compreenda aquilo que eu preciso deixar para trás, porque eu já aprendi, né? Só continuar revisando, mas não preciso me preocupar tanto. E também me dá aí um direcionamento para onde eu preciso ir, onde que eu preciso ainda melhorar, certo? Então isso é muito importante. Se você estuda aí sozinho, ou se você não sabe qual é o seu nível de inglês, tenta fazer um teste de nivelamento que tem na internet diretamente, ou se você vai fazer aí um intercâmbio, né, de repente já tem acesso ao college onde você vai estudar, tenta perguntar para ele se você pode fazer um teste de nivelamento antes mesmo de chegar lá, tá bom? Eu fiz esse teste porque eu tenho a minha matrícula, né, ali no college, nesse college da Van West, que é onde eu farei o meu intercâmbio, então é por isso que eu tive esse acesso, tá bom? Então, o que aconteceu nesse teste? Gente, vou explicar para vocês mais ou menos como que foi. Eu tinha 25 questões de compreensão oral, que era para treinar ali, para verificar, na verdade, o seu nível de listening, certo? Listen. O que mais? Fiquei nervosa agora aqui. Eu falei errado e já ficou nervosa. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Eram 25 questões de compreensão oral para treinar. Oh, meu Deus, por que eu tô falando treinar? Não é treinar, gente. É para verificar o nível de listen, tá bom? E nessas questões, nessas 25 questões, eu precisava ouvir alguns áudios e responder as alternativas de acordo com os áudios que eu tinha acabado de ouvir, tá bom? Cada áudio condizia a uma questão, então cada áudio você tinha 4 opções, tá bom? Digamos que eu tinha, por exemplo, algo como Sara chegou atrasada no trabalho porque perdeu o ônibus, né? Isso no áudio, certo? Aí lá nas alternativas eu tinha, por exemplo, Sara chegou atrasada no trabalho porque acordou tarde. Sara chegou atrasada no trabalho porque achava que era final de semana. Sara chegou atrasada no trabalho pois estava sonhando. Sara chegou atrasada no trabalho porque perdeu o ônibus. E aí eu tinha que responder de acordo com aquilo que eu havia escutado, certo? Nas primeiras questões, eu tinha áudios que duravam mais ou menos 15 segundos, mas as últimas questões elas chegaram até 40 segundos. Então, o nível de dificuldade foi aumentando, certo? Já lá na parte de gramática, que era a segunda etapa, eu tinha 20 questões. Nessas 20 questões, gente, eu precisava preencher lacunas que estavam ali nas sentenças, certo? Nas frases que eu tinha. As frases estavam montadas, mas faltava um certo pedacinho lá. Normalmente, essas partes que faltavam eram verbos.
mas eram verbos que normalmente nós não utilizamos no nosso dia a dia. Então isso ficou aí um pouquinho difícil, né? Depois de um tempo. No início eram coisas que normalmente a gente já utiliza no dia a dia, né? Na língua inglesa, e depois foi aumentando o nível, mas eu acredito que deu tudo certo. Eu acredito que deu certo. Vamos lá. Na parte de vocabulário, nós também tínhamos 20 questões. E o que aconteceu? A parte de vocabulário e de gramática, elas eram muito parecidas. Ambas eu precisava ali preencher lacunas. A diferença era que na parte de gramática eu tinha que preencher com verbos. Já na parte de vocabulário eu precisava preencher com substantivos, adjetivos, conectivos e várias outras coisas que não eram verbos, tá bom? Eu acho que isso ficou assim, demonstrou um pouco mais de dificuldade. Foi nessa parte eu tive um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque ali eu encontrei palavras que eu não conhecia, ou palavras que eu até conhecia, mas que em alguns momentos eu tive dúvida se realmente era a forma que eu precisava utilizar, tá bom? Foi de vocabulário, eu acho que eu tive mais dificuldade, e aí isso já me deixa em alerta, porque talvez essa seja a parte que eu preciso estudar mais, que eu preciso focar mais. Na parte de leitura, eu precisava interpretar algumas coisas, certo? Na primeira parte, que era de 5 questões, eu precisava interpretar apenas sentenças bem curtinhas, tá bom? Já na segunda e na terceira parte, eu precisava interpretar textos. Gente, esses textos foram, assim, bem aleatórios. O primeiro texto, ele falava sobre as abelhas e o segundo texto falava sobre um tipo de veículo, tá? Então, o que foi que aconteceu? Eu precisava ler as questões, eu precisava ler o texto e interpretar, certo? E marcar de acordo com marcar a alternativa que condizia com o texto. Basicamente uma interpretação textual, uma interpretação básica, mas que quando a gente vai para a língua inglesa e encontra palavras que nós não conhecemos, isso nos deixa assim um pouco desesperados, talvez, né? Esse foi o meu teste de nivelamento. Espero ter esse resultado em breve. Eu vou trazer aqui o resultado para vocês, vamos falar um pouco sobre isso depois. E é isso. O vídeo de hoje foi sobre o teste que eu acabei de fazer. Espero que você também procure aí, se você está estudando inglês, não sabe qual é o seu nível, procura fazer um teste de nivelamento para saber mais ou menos qual é o nível que você está, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma forma. Eu estava falando algumas coisas bem confusas aqui, porque eu realmente estou ainda com a minha mente lá no teste, então acabei ficando um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. Não sei quando o resultado vai chegar, mas assim que chegar eu vou tentar gravar um vídeo pra vocês, tá bom? Te vejo? Te vejo? Não sei se te vejo, mas a gente se encontra em um outro momento. Tchau! Fazer uma interpretação. Na parte de leitura eu tive 5 não, eu tive 3 momentos, tá bom? E elas eram divididas em 5, tá bom? Na primeira parte, eu precisava interpretar... Que isso, gente? Pelo amor de Deus, o que eu tô falando?